Muita paz a todos. É mais alto, né? Você vai falar mais alto, A né? gente que não é muito alto, quando sobe assim, fica se achando, né? Bom, nós vamos falar nesta noite de um tema que eu coloquei ali como subtítulo: escrever e reescrever a história da nossa vida. Isto está baseado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é nascer de novo. Esse nascer de novo, na doutrina espírita, faz parte dos princípios básicos. A doutrina espírita tem 5 princípios como base principal. O primeiro é Deus. Nós acreditamos em Deus, mas naquele Deus Pai, de amor, não aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, mas no Deus que ama a todos os seus filhos. Nós cremos na imortalidade também. A doutrina espírita, a base dela já começou com os espíritos vindo e trazendo orientações para nós. Então, a imortalidade tinha que ser princípio básico. Nós acreditamos que vamos continuar existindo para toda a eternidade agora. Uma vez criados, jamais deixamos de existir. Então, esse é um princípio básico da doutrina espírita. Outro princípio é o da reencarnação, o de nascer de novo. E é sobre esse princípio que nós vamos falar essa noite. Outro princípio seria a mediunidade. Se nós continuamos existindo depois da morte física, nossos entes queridos também, pessoas que a gente teve bastante afinidade também, por que nós não podemos estar se comunicando um com o outro? Aqueles que estão no plano espiritual com os que estão no plano físico. Afinal, só estamos numa diferença pequena de dimensão, onde é possível se comunicar. Por exemplo, nós pensamos, nós sentimos, e quando morremos, deixamos de pensar, deixamos de sentir? Claro que não. E tem grandes formas de nós percebermos as pessoas através do pensamento, a intuição, através da sensação da presença, porque todos nós irradiamos energias. Quantas vezes a gente tem a sensação que tem alguém do nosso lado? Porque nós percebemos, e porque tem alguém mesmo. Então essa possibilidade de comunicação nós chamamos de mediunidade. Sempre existiu em toda a história da humanidade, mas ela foi reorganizada através da codificação espírita. Hoje nós sabemos por que, como, de que jeito, todas as formas para nós controlar essa comunicação. Não deixar que alguns irmãos que ainda não estão no caminho do bem venham nos influenciar. Nós temos como fazer isso. A doutrina espírita ensina. E outro princípio básico é a pluralidade dos mundos habitados. Nós não somos os únicos a viver, os únicos, né, que habitam planetas, mundos, nesse imenso universo. Nós somos um dos planetas habitados. Então tem outros tantos por aí. Então esses são os princípios básicos da doutrina espírita. O que nós vamos falar hoje é esse aqui, que tem azulzinho aqui, sobre reencarnação. Se nós pensarmos assim, a reencarnação é você ter a possibilidade de voltar a nascer. E a gente tem algumas finalidades da existência da reencarnação, de nós acreditarmos na reencarnação. Uma delas é que a gente nasce aqui para aprender mais. Nós temos que sempre estar aprendendo, conhecendo mais. Essa evolução, esse aprimoramento nosso é contínuo, nunca para. Nós jamais vamos conseguir ser perfeitos. Por quê? Porque as coisas também evoluem. Tudo evolui. Então nós vamos sempre estar correndo atrás de melhoramentos. Sempre aprendendo cada vez mais. Então a gente nasce aqui para isso. Eu até sempre digo assim, tem uma frase que eu uso. Eu coloco um ônibusinho ali, né? Cheio de espíritos dentro. Então a gente não nasce aqui para fazer reencarnatur. Ninguém nasce para fazer turismo aqui. Está lá no plano espiritual, vou nascer e passar um tempo na Terra. Isso não existe. Toda a nossa encarnação é planejada, tudo é elaborado nos mínimos detalhes para a gente chegar aqui e evoluir. Só que não é uma coisa obrigatória. Nós planejamos, mas nem tudo que a gente planeja a gente cumpre.
porque a gente tem livre-arbítrio. Então geralmente a gente planeja nascer aqui e aprender bastante. Mas aí às vezes bate aquela preguiça, bate isso, a gente acaba não aprendendo muita coisa. Mas a gente nasceu com planos de aprender. Outra finalidade da reencarnação é a elevação espiritual. Então eu tenho que a cada dia estar buscando tornar-se melhor, mais humano, mais brando, mais pacífico, mais caridoso, mais misericordioso, se elevar espiritualmente. Então eu venho aqui para aprender e para me elevar, que o meu aprendizado sirva para elevar o meu espírito. Porque de nada adiantaria eu aprender muita coisa e continuar rude, grosseiro, corrupto, fazendo um monte de coisa errada. Não adianta nada. O meu espírito não aprendeu nada. Eu tenho conhecimento, mas que não me torna bom. Então nós nascemos aqui para se elevar. Que a cada dia eu me torne melhor, mais bom. Uma pessoa assim, mais bondosa. Isso é uma das finalidades também. E a outra é para reparar. Reparar. Como eu tenho um monte de encarnações, eu não acerto todas as coisas o tempo todo. Eu erro bastante. Então, uma das coisas que a gente precisa nascer aqui é aprender mais, elevar-se espiritualmente e reparar aquilo que eu não fiz direito. Então, fazendo essa analogia, a nossa vida, na verdade, é uma escrita. Nós estamos, todo dia ganhamos uma página em branco para escrever a nossa história, todo dia. E eu pergunto para vocês, tem coisas que vocês escreveram durante essa vida e que se vocês pudessem, vocês queriam escrever de novo? Tem coisas, eu tenho, bastantes, né? Tem coisas que se a gente pudesse, a gente ia fazer diferente? Tem, né? Então tem nessa vida, mas tem nas outras que a gente já viveu também. Então a gente nasce aqui para reparar. Por isso que muitas vezes a gente acaba tendo no nosso convívio, seja na família, de pessoas que a gente não tem muita simpatia. No nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas de difícil convivência. Às vezes é um vizinho, não é nem da família nem do trabalho, mas está morando ao lado, próximo. E que a gente não nutre muita simpatia. Essas são pessoas das quais, de alguma forma, eles estão próximos a nós e nós vamos ter que aprender a amá-las. Hoje não nutrimos simpatias porque, de repente, no passado, ela nos fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente fez para ela e assim vai. Agora, estamos vivendo de alguma forma, né? Tendo contato, seja familiar, no trabalho, seja no meio social, para reparar. Então, eu até coloquei aqui, ficou em vermelho, não ficou? Reparar ali? Então, o nosso foco principal desta noite vai ser trabalharmos das finalidades da reencarnação, a questão da reparação. É isso que a gente vai falar mais nesta noite. Vamos lá? Estamos aqui para aprendermos juntos. Então isso aqui não é uma palestra, não. Isso aqui é um grande bate-papo. Vocês vão ver que vocês vão participar bastante, né? Vamos começar já perguntando o seguinte. Quando a gente digita algo no computador e não gostou do que a gente fez, o que a gente faz? Deleta, né? Hoje em dia a gente aprendeu essa palavra nova, né? Então a gente está lá no computador fazendo alguma coisa, digitando, né? Fazendo algum arquivo lá, não gostou, aquilo não ficou bom. O que a gente faz? Vai lá e deleta, apaga. Mas não é todo mundo que mexe com um computador, ainda tem pessoas que gostam de escrever. E se a gente escrever alguma coisa que a gente não gostou, o que a gente faz? Aí já tem um monte de alternativa agora, né? Uma delas é apagar, né? Apagar, trocar o papel, jogar aquele papel fora, amassar. Então a gente tem um monte de situação que a gente pode fazer. Está no computador, errou, deleta. Está escrevendo no papel, porque hoje nós estamos falando de escrita, então vamos falar bastante em escrever, né? Está escrevendo no papel, não gostou, pega a borracha, apaga. Não é aquilo que eu queria, pega outra folha, jogo fora aquela. E agora,
E se a gente pensar assim, será que existe alguma situação que eu vivi, eu perguntei agora há pouco, e que se eu pudesse eu passaria uma borrachinha na minha cabeça para apagar aquilo? Será que alguma coisa na minha convivência com as pessoas, existe alguma coisa que se eu pudesse, eu escreveria de novo? Tem, né? E como tem? Como tem? E aí vem uma coisa agora complicada, né? Porque a nossa mente é diferente do computador. Eu não consigo entrar na minha mente e deletar o que eu fiz. Quantas coisas que a gente fez ao longo da vida, e tem coisas lá atrás que a gente pensa assim, nossa, aquilo lá tem 15, 20 anos e eu ainda lembro do erro que eu cometi. Não é assim? Então, a nossa mente não é um computador, e a nossa mente não é um papel também para que eu possa apagar, jogar fora. O que eu fiz não pode ser apagado. Nós não podemos apagar a nossa história. Mas aí vem, Deus é tão bom para nós, Deus é tão bom para nós, que Ele nos dá uma saída. Existe uma saída. Nós podemos reescrever essa história de novo. Nós podemos escrever de novo. A qualquer momento que nós queira. A qualquer momento. E eu coloquei isso dessa forma aqui, ó. Isto aqui é uma das melhores, das coisas mais extraordinárias que Deus deu para nós. A possibilidade de nós escrever de novo. Nós não podemos apagar da mente, mas nós podemos escrever de novo. Isso é muito importante, porque quanta amargura, quanto arrependimento, às vezes alguma coisa causa para nós na vida. Quantas pessoas que cometeram certos atos e que hoje isso faz elas sofrer, mas faz sofrer muito. Quase que trava a vida dessa pessoa, porque aquilo ali está importunando ela a vida inteira. E aí Deus vem e dá para nós uma chance. Por que você não escreve de novo? Por que você não vai lá e refaz de novo? E sabe como é que é o nome da canetinha que a gente pega para escrever de novo? Perdão. À medida que eu deixo de ficar angustiado, amargurado, e devemos lembrar o seguinte: esses sentimentos de tristeza, angústia, remorso, nos adoecem. Causa uma doença grave em nós. Isso é provado pela ciência. Não tem nada de religião nesse momento que eu estou falando. Inclusive agora está havendo nas grandes universidades europeias, americanas, a terapia do perdão. A pessoa vai para o hospital, mas ela tem, além do tratamento médico, ela tem o tratamento psicológico. Porque eles descobriram, os médicos descobriram, que se a pessoa vai lá, porque ela ficou doente por causa de uma amargura, que leva à depressão, uma tristeza profunda, que leva à depressão. E se a pessoa vai lá, daí doente, para o hospital, e mantém esses sentimentos negativos, ela leva muito mais tempo para se curar do que uma pessoa que não tem sentimentos negativos. Isso é provado, né, em tantos lugares. Então, hoje, a pessoa vai para o tratamento médico, mas tem psicólogo para conversar com ela, para ver o que levou ela a ter aquela doença. E quando descobre que é problema de uma escrita errada, que escreveu errado em algum momento da vida, eles tentam trabalhar muito a cabeça daquela pessoa para que ela mude, para que ela perdoe. E a pessoa que consegue perdoar sara muito mais rápido, se cura muito mais rápido. Então isso é ou não é extraordinário? Isso é fantástico.
É uma das melhores coisas que Deus podia dar para nós. E é tão bom que eu sei que um monte de você está pensando assim agora, né? Quando que eu começo? E é essa questão aqui. Quando que nós podemos reescrever a história da nossa vida? Agora. Quando? Não, agora? É, quando? E eu coloco aqui, como tem na doutrina espírita, que existem dois momentos para nós escrever. O primeiro é agora. É isso mesmo, é o agora. É começar a reescrever a história da nossa vida agora. Mas para isso nós precisamos do perdão, da tolerância, da compreensão. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. Ah, mas não fui eu que errei, foi o outro. Ele errou em me ofender, em fazer o que ele quis fazer. Mas eu errei em assimilar aquilo que ele fez para dentro de mim. Então nós erramos. E precisamos evidenciar que queremos reparar. Esse é o primeiro. É agora. Nós temos muitas coisas nessa vida, nessa encarnação, que nós podemos corrigir agora. Essa questão que eu falei para vocês, de repente ter pessoas que a gente não tem simpatia. Lá um colega de trabalho que, nossa, como é difícil a convivência com ele. Um familiar, nem vou falar de sogra, cunhado, porque isso aí já, né? Então, a difícil convivência com as pessoas da família não é um acaso que estão ali. Não é um acaso. Precisa que nós, na verdade, escrevamos uma nova vida com elas. Uma vida de perdão, de harmonia, de paciência, de compreensão, que é o que Jesus ensinou. Então esse é o primeiro momento, agora. Mas eu posso deixar para outra encarnação, não posso? Posso. Muitos fazem isso, né? Passam uma vida inteirinha cheia de amargura, de tristeza, de angústia, esperando a outra encarnação. E quando a gente desencarna, a gente não já nasce em seguida. A gente passa um tempo no plano espiritual. Tem alguns livros que falam em estatística, aí que é uma estatística, daí não é igual para todo mundo, que a gente fica 80 anos no plano espiritual. Então mais 80 anos no plano espiritual sofrendo. É isso quem acredita na reencarnação e deixa para a próxima. Né? Quem não acredita, faz. Que tem que começar agora. Ele não acredita. Ele não pode deixar para depois, porque ele não acredita que tem um depois. Tem que ser agora. Mas se ele não acredita e deixa para depois, a hora que ele desencarna, ele vai passar a acreditar, né? Porque ele vai ver que a coisa continua. Então, aí vai mais 80, para ir na próxima encarnação de novo, vai gostar de sofrer, né? Vai gostar de sofrer. Por que não agora? Por que não agora? Então, existem muitas ocorrências ruins que começaram nessa encarnação, muitas coisas que não foram bem escritas e que causaram mágoas, desentendimentos, ingratidões. Na família tem muita ingratidão, né? E a gente fica pensando assim, se eu tivesse outra oportunidade, eu ia fazer diferente. Eu ia agir diferente. Eu ia escrever essa história de outra forma. Será que a gente não tem todo dia, quando a gente acorda, essa chance? Essa oportunidade de eu escrever de novo? Para que eu passar mais um dia com aquela mágoa, com aquele rancor? Por que não perdoar? Por que não acertar essa situação? Faz ou não faz sofrer? Faz. E faz sofrer muito. Por isso, eu coloquei aqui, coloquei um carimbo ali de urgente. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. E urgentemente, isso é urgente. Todo dia eu tenho que escrever a minha história. Mas eu posso reescrever a história anterior também. Para que eu deixe de sofrer. Quantos que ficam assim, ó, preso,
anos e anos, uma encarnação inteira. É como fosse essa bolinha ali, né? Presa a uma corrente ali, e que está nos aprisionando a sentimentos que nos fazem mal. Causam mal para nós. Para quê? Para quê? Tudo isso em nome do que a gente chama de orgulho. Orgulho. Porque se a gente... Jesus ensinou nós a ser orgulhosos? Não. Ensinou nós que nós devíamos ser humildes. Porque se nós formos humildes e buscar se reconciliar, nós podemos deixar de sofrer, deixar de ficar preso assim. Alguns devem estar pensando assim, mas o Edevaldo não conhece a tal pessoa que eu tenho, né, que eu encrenquei. Senão ele não falava isso. Se ele conhecesse, ele não falaria isso. Carne de pescoço. Né? Ele precisa conhecer para entender, né? Mas eu não conheço. Mas Deus conhece. Deus conhece. E Deus não iria permitir que essa pessoa fosse viver ao nosso lado se nós não tivéssemos a capacidade de perdoá-la. Vocês já viram a frase que diz assim, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos? Jamais iria acontecer um fato ao nosso caminho que nós não tivéssemos capacidade, condições de resolver. Deus é Pai, Deus é amor. Se esses que vocês acham que é pesado, imagina aqueles que Ele nem pôs perto de nós ainda, né? Porque com certeza deve ter uns piores do que esses. Mas nós vamos resolver tudo isso na nossa caminhada. Esses que estão ao nosso lado é os que nós já podemos resolver. Que nós já temos condição de resolver. Por isso, né, pela reencarnação, quis Deus que aqueles espíritos que necessitam, né, de entendimento uns dos outros se coloquem novamente juntos, em contato de alguma forma. E aí, a gente vamos colocar assim, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade que nós temos de reparar os danos. Danos recíprocos. Vamos lembrar. Se o outro, nós não temos simpatia com aquele que é difícil convivência, com certeza ele também não tem com a gente. Então nós temos que facilitar. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Isso me faz lembrar uma passagem do apóstolo Bartolomeu, que foi reclamar para Jesus dos parentes dele, que tinha muita confusão na família, muita desunião. E aí Jesus disse para ele: Bartolomeu, isso é falta de amor. Quando as pessoas têm amor uma pelas outras, isso não... Quando a pessoa quer realmente resolver, isso não tem problema. E quem de nós que não quer ser discípulo de Jesus? Ergue a mão quem não quer. Bom, ninguém ergueu a mão porque todo mundo quer, né? Então, Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus disse isso. Então, nós não somos discípulos, não queremos ser cristãos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é amar a nós, não guardando sentimentos que venham fazer nós a sofrer, não guardando sentimentos que venham gerar doença em nós. Isso é se amar. E aí amar ao próximo, principalmente aqueles que a gente tem dificuldade de convivência, principalmente, porque esses é que a gente tem que resolver questões que estão pendentes. Aqueles que a gente se dá bem, aquilo é mais fácil de nós amarmos, porque a gente já está tudo resolvido na nossa relação. Mas aonde que exige de nós mais cuidado, mais esforço? Com aqueles que hoje está complicado. Então eu já resolvi para vocês o quando. Ou é agora, ou é na outra encarnação, ou na outra, mas tenho certeza,
Ninguém vai conquistar a paz de espírito sem se resolver com todos os que estão ao seu caminho. Isso é certo. Seja agora, seja depois, mas um dia vai ter que chegar a vez de nós se acertar, de conversar e amar, se amar, né? Então, por que não agora? Para que deixar esses sentimentos tomar conta de nós, nos alcançar, esses sentimentos que nos fazem sofrer? Ou eu estou errado, que não faz sofrer? Faz, e muito. Por isso, agora vamos tentar resolver essa questão. O quando a gente já... O melhor é agora. Como? Como que eu posso resolver isso? E aí, nós vamos buscar lá no livro dos Espíritos. Tem uma questão, a 886, a pergunta 886. Kardec perguntou para os Espíritos: qual que é o verdadeiro sentido do amor e da caridade? E tem um complemento ali de como que Jesus entendia o amor e a caridade. E aí nós temos que lembrar que quando Jesus se referia sempre à caridade, ele não se referia à caridade da doação, de dar coisas. Existem muitos irmãos por aí que estão precisando de pão, de agasalho, e é importante que nós ajudem eles. Mas a caridade verdadeira, a caridade maior que eu posso fazer por alguém é amar. É amar a pessoa. Porque a caridade de eu matar a fome de alguém, eu estou matando a fome dele. Mas se eu amasse esse que está com fome, eu faria muito mais do que dar um pão, do que dar um agasalho. Tenho certeza disso. Amar, eu tenho que amar. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Então a pergunta foi: qual que é o verdadeiro sentido? Como que eu tenho que amar alguém? Como? E aí os Espíritos responderam assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O que é isso? Então, se eu viver todos os dias, todos os meus atos, sempre sendo benevolente com todas as pessoas, sendo benevolente, sendo indulgente, já vou explicar o que é indulgente, para com as imperfeições dos outros. Aqui todos nós somos iguais. Não tem nenhum de nós, a não ser que eu estou enganado, pode estar camuflado entre vocês aí, né? Um espírito puro, alguém que já esteja completamente cheio de luz. Se não tem, todos nós somos aqueles que estamos, cada um com seus defeitos, um tentando de alguma forma melhorar, aprender, o outro está do nosso lado do mesmo jeito, tentando lutar contra as suas dificuldades. Só que como ele não erra, não acerta sempre, e eu também não acerto sempre, tem momentos que ele fala de forma que eu não gosto. Então eu tenho que ser indulgente, relevar os erros dos outros. Ele não é perfeito. Eu não quero que os outros compreendam quando eu falo alguma coisa que não é certo, que eu faço alguma coisa que não é certo. Ah, me perdoa, eu não quis dizer isso. Não é, a gente não quer que os outros entendam. Por que nós não fazemos isso com os outros também? Isso é indulgência. E o perdão das ofensas. Perdoar. Vamos ver um pouquinho de cada coisa para a gente entender. O que é benevolência? Benevolência. Benevolência é a junção de dois vocábulos. Bene e volentia. Vamos lá na raiz da palavra. Bene é bem. E volentia é vontade. Então, quando eu falo assim, benevolência, eu quero dizer assim, vontade de fazer o bem. Então, quando os Espíritos disseram que nós temos que ser benevolente com todos, nós temos que ter vontade, querer o bem de todos. Ser bom para com todos. Isso é benevolência, vontade de fazer o bem.
vamos pensar bem nessa questão. Quantos de nós que pratica o bem por obrigação? Praticar o bem por obrigação é benevolência? Não é. Quantos de nós espíritas dizem assim: eu vou te perdoar, eu vou relevar o que você fez, para que na outra encarnação você não volte comigo, né? A gente, na verdade, eu não queria fazer isso, mas eu estou criando uma condição para perdoar, para ser compreensivo com aquela pessoa, porque eu não quero ela do meu lado. Isso é ser bom? Então, quando eu ajo por obrigação, né? Por obrigação, a obrigação é: eu devo te perdoar, eu devo tolerar, eu devo compreender. Quando eu falo eu devo, é obrigação. Agora, quando eu falo eu quero te perdoar, eu quero te compreender, é diferente? Eu devo do eu quero? Dá sentido diferente? Então, benevolência é quando eu tenho vontade. Eu quero ser bom para com todos. Então, uma condição que eu tenho, então, como que eu vou escrever a minha história? Como que eu vou reescrever a minha história? Sendo benevolente para com todos. Tendo vontade de ser bom para com todos. Vontade. Isso é muito forte. Então, quem pratica essa benevolência, que tem vontade realmente de querer fazer o bem para todos, é uma pessoa bem intencionada. É uma pessoa do bem, que a gente chama, né? Então, aquela pessoa de difícil convivência. Então, a pessoa tem boa vontade para ajudar, para tolerar. E essas pessoas de difícil convivência, sempre, elas têm por trás algum problema que levou ela a agir dessa forma. E esse problema, em 99,9% dos casos, foi falta de amor. Foram pessoas que não foram criadas com amor. Tenho vários exemplos. Vou dar um exemplo do meu trabalho. Uma pessoa muito grosseira. Colega lá que realmente tratava mal todo mundo. Poucos amigos. Quem quer querer ser amigo dele? Ele tratava mal a todos. Era aquela pessoa ríspida no falar, no resolver as coisas. Ele não pensava em ninguém. Ele era grosseiro. Conseguiram imaginar? Já tentei dar ênfase ali, né? Bom, essa pessoa, quando eu tinha contato com ela, ela era grosseira. E eu agia como estamos aqui, ó. Eu tinha boa vontade para ajudar ele. Então, ele era grosseiro. E eu falava com afeto. Eu falava para ele de forma que ele entendesse que eu não retribuía a ele da mesma forma que ele fazia comigo. Eu colocava amor no que eu falava para ele. E ele passou um tempo, ele começou a sentir isso. E aí vocês vejam como que é. Ele perguntou por que eu tratava bem ele, se ele me tratava mal. Ele era consciente disso. Eu falei, você é um irmão. Eu aprendi que eu devo amar a todos, principalmente os que me tratam mal. E aí ele queria que eu contasse mais da doutrina espírita para ele, né? E ele foi aprendendo, e aí a gente acabou se tornando amigo. E quando a gente se torna amigo, ele abre mais o coração para os amigos, né? E ele abriu o coração dele. Aí ele contou que teve uma infância muito difícil, que os pais eram pobres e não podiam criar todos os filhos, então distribuíram entre os parentes. E ele foi ser criado com a tia. Jamais, né, por mais que tenha boa vontade, ele teve o mesmo tratamento que os primos.
Então ele foi criado meio à margem naquela família. Sofreu muito. Então ele não teve amor. Lutou muito para estudar e chegar onde chegou. Então era uma pessoa que era carente de amor. E quando eu comecei a tratar ele bem, ele sentiu pela primeira vez assim que alguém estava amando ele. E aí ele começou a mudar, começou a aprender, estudar. Dei um livro, dei outro livro. E ele transformou-se numa pessoa de paz, uma pessoa agradável. Todo mundo começou a ser amigo dele. Por quê? Então, se vocês têm alguém que é de difícil convivência, tenho certeza que por trás é um irmão, é alguém que está, quando ele age de forma grosseira, é como fosse um alarme, uma luz piscando. Me ajudem, alguém me ouça. Que daí, quando a gente daí se aproxima e começa a fazer isso por essa pessoa, sem cobrar, sem nada, realmente por querer ser bom, nós mudamos essa pessoa. Por isso que Deus colocou ela do nosso lado. Porque na encarnação passada, ou mesmo nessa encarnação, nós era igual a ele. E aí, quando dois começam a agir errado, tem atrito. E se isso foi da encarnação passada, não foi dessa, porque a gente não se lembra de nada, tenho certeza que ele está ali do nosso lado para nós escrever uma história nova. Com esse colega, eu escrevi ou não escrevi uma história nova? Com certeza. Esse caso está resolvido. E assim fomos, quantos e quantos na nossa vida vai aparecendo. Agora, se aí tem um problema ali, aí eu quero transferência de outra área, porque eu não quero ficar com esse aqui do meu lado. Eu não resolvi, me afastei. E assim é com o parente, com o vizinho também. Então, quando estamos falando de benevolência, estamos falando de vontade de fazer o bem, querer fazer o bem. É isso que nós precisamos, querer. Aí está dentro de nós. Ah, mas é difícil. Não é. Vocês já viram aquelas frases assim, eu posso, né? Tudo posso quando quero. Quando a gente quer, a gente pode tudo. Mas a gente tem que querer. Tem que ir atrás para resolver. Então, benevolência. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Então, benevolência para com todos. Se eu agir tendo vontade de fazer o bem com todas as pessoas, eu estou escrevendo uma história muito bonita para com todas as pessoas. Indulgência. O que é indulgência? Também é a união de dois vocábulos. In e dulcere. In é dentro. E dulcere é doçura. Então, indulgência é ser doce por dentro. Vocês já viram falar em pessoa amarga? O que é uma pessoa amarga? Pessoa que tem amargura. O que é? É uma pessoa azeda, né? Aquela pessoa assim que tudo para ela não presta. E o que é uma pessoa doce por dentro? O que é uma pessoa doce por dentro, né? Ser doce por dentro, o que é? Por isso que está ali. Nós temos que usar da indulgência para com as imperfeições alheias. Eu tenho que usar de doçura. Doçura para as imperfeições dos outros. Não grossura, doçura. Quando alguém errar comigo, eu tenho que ser doce. O que é ser doce? É ser manso, é ser pacífico, é ser aquela pessoa que não... Aí, o exemplo, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Como faz diferença? Se eu perguntar para vocês aqui, Chico Xavier foi com certeza o mais importante dos espíritas. O que seria da doutrina espírita sem o Chico Xavier? Dá para pensar? Eu diria assim,
a doutrina espírita sem o Chico Xavier continuaria sendo a doutrina espírita. Continuaria sendo. Mas a doutrina com o Chico ficou muito melhor, né? Ficou muito melhor. E aí, se nós começar a ser doce por dentro, alguém pode dizer assim, de repente um filho nosso, a esposa, o marido, os amigos de trabalho podem dizer assim, a minha vida é difícil, né? A minha vida é isso, mas com aquela pessoa do meu lado, ficou melhor. Com esse pai que eu tenho, ficou melhor. Com esse marido que eu tenho, com essa esposa que eu tenho, ficou melhor. Porque a pessoa que age com doçura se torna uma pessoa... Como é que alguém não vai gostar de uma pessoa doce por dentro? Existe como? E se eu agir com doçura para com todas as pessoas, se eu agir de forma sempre compreendendo, sempre agindo de forma tolerante, paciente, com todas as pessoas, eu vou estar escrevendo uma história de amor. É assim que os espíritos, né, responderam quando Kardec perguntou o que Jesus entendia por amor? Ser doce por dentro, ter vontade de fazer o bem. E é isso que nós precisamos. As nossas vidas, às vezes, cada um de nós trouxe algumas coisas para, no momento de aprender, de elevar nosso espírito, que precisamos estar firmes ali, resgatando ali, realmente provando que estamos já aprendido com aquela lição. Então cada um de nós tem a sua dificuldade. Agora, por que o outro vai dificultar? Por que eu vou dificultar a vida do outro? Por que não facilito? Por que não escrevo uma história bacana? Uma história de vida boa? Vamos pôr um ponto aqui agora, só para a gente refletir uma outra coisa. Todos nós aqui já temos um bom trecho caminhado nessa encarnação. Nós escrevemos um livro. Vamos supor que alguém pegou a nossa história de vida, cada um de nós, e escreveu um livro sobre a nossa vida. Do que seria o livro da minha vida? Cada um pensa. O que seria o livro da vida de cada um de vocês? Um livro de aventura, de amor, de drama, de revolta. O que seria o livro que nós escrevemos até hoje? Será que o nosso livro ia servir para alguém comprar e se espelhar? Isso aqui sim é um livro que tem muita coisa boa para mim aprender. É isso? Vocês comprariam o livro da vida de vocês? Dá tempo de nós mudarmos. Dá tempo de nós escrevermos uma história muito diferente. Isso é tudo para nós pensar, né? E aí, nós chegamos no perdão. O perdão também é a junção de dois vocábulos. Per e donare. Per é além. E donare é doar. Então, quando a gente fala perdão, o conceito verdadeiro do perdão é dar algo mais. Então, quando alguém nos magoa, nós temos que esquecer aquilo. Isso é perdoar. Então, não colocar isso para dentro de nós. É realmente compreender, é ser generoso com aquela pessoa. É agir com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia também é a união de duas palavras, miséria e coração. Córdia é coração. Então eu agir com o coração perante a miséria do outro. Mas não é a miséria material, é a miséria moral. Se o outro me ofendeu, se o outro disse coisas que eu não gostei, eu tenho que agir com misericórdia. Ele é uma pessoa que tem miséria moral. Ele ainda precisa de ajuda. Alguém que ampare ele com amor. Então,
eu com o coração, misericórdia, eu vou agir com o coração, entendendo a miséria, a falta ainda de sentimentos bons que aquela pessoa tem. Isso é misericórdia. Então quando a gente fala assim, eu vou te perdoar, é esquecer, não considerar a ofensa, e aí vem agora, e fazer mais, é dar algo mais. O que é o dar algo mais? Eu vou te perdoar, então eu vou relevar a ofensa que você me fez e fazer mais. Esse fazer mais e vou amar você. Eu vou te amar. Por mais que você me ofendeu, você está precisando de amor. Porque você tem miséria de sentimentos bons. Então eu tenho que te ajudar. Então eu vou compreender. Vou relevar a agressão que você me fez, com palavras, da forma que for. E vou amar. Vou fazer mais. Não guardar nenhum resquício de sentimento para dentro de nós. Dá para compreender isso? O perdão dessa forma? Tem muita gente que acha perdão, conforme está na palavra, uma perda grande. Por isso chama perdão. Então, todo o mal que o outro me fez, eu tive uma perda enorme, fui ofendido. Não é essa a ideia. O perdão não é de perda. Ele é a junção de dois vocábulos que quer dizer: eu tenho que agir com generosidade e fazer mais. Esse é o sentido do perdão que Jesus se referia. Vamos pegar um exemplo. Exemplo geralmente facilita, né? Vamos supor que a gente era jovem, mais jovens, e quando somos jovens, a gente às vezes discute mais e tem ímpetos para fazer as coisas, e muitas vezes a gente discutia com o pai, com a mãe, com um colega, com um amigo, com um irmão, e nesse ímpeto, muitas vezes, a gente pode ofender o outro. Então vamos supor que a gente ofendeu pessoas, fomos agressivos, machucamos algumas pessoas. E quando é familiar, quando é da família, não fica mais marcado ainda? Fica mais marcado ainda. Então vamos supor que agora nós já se arrependemos. Agora nós já pegamos experiência na vida, entendemos muitas coisas. Então, agora nós já entendemos e nos arrependemos. Só que até hoje, nós não fomos pedir perdão. Para o pai, para a mãe, para o irmão, para o amigo. Das coisas que a gente disse sem pensar. E olha que nós estamos vivendo um momento que está muito fácil de arrumar inimizade. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, vamos ter prudência. Ter prudência. Para que isso não venha depois ficar magoado para muito tempo. Vamos ter prudência na nossa fala. Cada um tem o direito, o livre-arbítrio, de estar do lado que quiser. Ninguém é obrigado a estar do mesmo lado que nós. Então vamos ter prudência, amor nesses momentos. E se nós não conseguimos pedir perdão até hoje, certamente que isso está marcado na história da nossa vida. E está causando em nós e na outra pessoa remorso, amargura, angústia. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolveria isso? Primeiro passo para resolver isso, primeira coisa, vamos lembrar que quando nós éramos adolescentes, nós não tínhamos a visão que temos hoje. Nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Não tínhamos noção que às vezes aquelas palavras grosseiras iam causar tanto mal em nosso pai, nossa mãe, irmão, amigos. E agora? Claro que se nós tivéssemos naquela época a informação que temos hoje, nós não ia ter falado aquilo.
Se nós tivéssemos o conhecimento que temos hoje, nós não iríamos ter falado aquilo. Nós não faríamos aquilo. Nós não magoaríamos aquelas pessoas. Concordam? Ok. Então agora que nós já temos esse conhecimento, agora que nós já temos todo o entendimento que aquilo que nós fizemos causou mal, por que agora que nós sabemos tudo isso, nós continuamos vivendo com remorso? Angustiado. Porque agora nós sabemos. Lá atrás a gente não sabia, mas agora nós sabemos. Por que então a gente não vai e resolve isso? Por que a gente não vai agora para aquela pessoa que a gente ofendeu alguns anos atrás e não vai pedir perdão? Por que manter a mágoa, a angústia? Por quê? Ah, mas não fui eu, foi o outro que fez. Então, se eu estou magoado, com certeza o outro já sofreu muito por isso. Então facilite, dê oportunidade para que o outro se aproxime de nós. Não fique trancando caminhos para o entendimento. Facilite. Foi o outro que te ofendeu e você é ofendido? Facilite que o outro se aproxime para ele ter coragem de pedir perdão, então. Mas se foi nós, vamos tomar a iniciativa e vamos lá pedir perdão. Para que ficar segurando esse orgulho? Né? Ficar segurando ele, quando nós podemos resolver isso. Podemos abrir mão disso. E ver que coisa importante. Abrir mão do sofrimento que passamos, né? E veja que coisa interessante. Muitos dizem assim, mas agora não dá mais. Aquela pessoa que eu ofendi, já desencarnou, já morreu. Está no plano espiritual. E quem disse que eles não continuam vivendo? Então, se eu fizer uma prece, mentalizar aquela pessoa e dizer para ela assim, me desculpe, peço perdão, sei que você já não se encontra mais nesse mesmo plano que eu, mas sei que você vive, continua vivendo. Então eu queria te pedir perdão por aquilo que eu fiz no passado. Nós podemos pedir perdão por aqueles que já se foram. Continuam vivendo. E quando nós oramos e mentalizamos eles, eles vão ouvir o que nós estamos falando. E por mais que a nossa vida já teve muita coisa já vivida, e entre as coisas tem coisa que não foi bem escrito, né? Então nós podemos aproveitar e reescrever aquilo que nessa vida nós sabemos que não está bem escrito. Vamos lá, nós temos a oportunidade de reescrever. Podemos sim de fazer isso. Mas vamos tomar um cuidado agora a partir de hoje, daqui para frente. Tomar um cuidado de escrever direito a nossa vida. Para não ofender mais ninguém. Para não maltratar ninguém. Vamos ter vontade de fazer o bem. Vamos se tornar aquela pessoa que tem amor dentro de si. Que é um discípulo de Jesus. Vamos ser reconhecidos como discípulo se nós amarmos. Então, coisas que a gente já escreveu, nós temos como corrigir. Mas daqui para frente, vamos tentar escrever certo. Escrever o melhor possível. Ninguém vai acertar o tempo todo. Mas podemos melhorar a nossa escrita. Passar a limpo a história da nossa vida. A doutrina espírita nos ensina que nós temos a liberdade de escrever o que nós quisermos. Mas tudo que a gente escrever, simbolicamente na história da nossa vida, nós somos responsáveis. Temos a liberdade, mas temos a responsabilidade. Por isso, cuidado, né? Para nós encerrar, vou contar uma historinha para vocês aqui. Escrever com criatividade. Os americanos tinham aquele programa espacial de ir para a Lua, tal, tudo, e encontraram uma grande dificuldade. Escrever no espaço, onde não tem gravidade. A tinta da caneta não fixava no papel.
Então isso era um complicador muito grande para eles. E eles começaram a fazer reuniões e reuniões e reuniões, gastaram bilhões de dólares para tentar descobrir uma tinta que fixasse no espaço. E não conseguiram. E aí alguém perguntou assim, o que será que os russos estão usando? Porque eles estão indo para o espaço também, né? Vão para lá. O que eles estão usando? Qual que é o método que os russos usam para escrever no espaço? E sabe o que eles descobriram? Que os russos usavam lápis. E o lápis fixava a tinta sem problema nenhum. Isso é verdadeiro, é uma história verdadeira. Então eu quis trazer essa história, porque estamos falando de escrita. Muitas vezes nós queremos refazer alguma coisa que, né, fizemos errado com alguém. Escrevemos errado a nossa história com alguém, ofendemos alguém. E aí a gente quer achar, né, alguma coisa para resolver. Ou alguém falou mal de nós. Alguém falou mal de nós. E aí a gente, né, como é que eu resolvo isso? Então, assim como os russos tiveram, né, a criatividade de usar lápis, se alguém falar mal de nós, a melhor coisa que a gente tem para fazer daquela pessoa é falar bem dela. Porque se nós tentar tirar satisfação, não vai piorar. Mas o dia que ela descobrir que nós estamos falando bem dela, e todo mundo tem defeitos e qualidade, vamos descobrir uma qualidade dela e passar a falar bem. O dia que ela descobrir que estamos falando bem dela, o que vocês acham que vai acontecer com ela? Ela vai ter coragem de continuar falando mal de nós? É simples assim. Temos que ter saída, ser criativos para resolver essa questão. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Espero que juntos aqui nós possamos ter aprendido e daqui e agora nós sair melhor, muito melhor do que quando a gente entrou. Que a partir daqui, né, nós consiga se transformar em seres, ou pelo menos tentar, né, se transformar em seres melhores. Muito obrigado, muita paz a todos.